tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa videoaula. Nós continuaremos os nossos estudos linguísticos. Na aula anterior nós conversamos sobre o complemento nominal e hoje o nosso conteúdo de estudo é adjunto adverbial. Então coloque, por favor, aí em seu caderno cabeçalho, contendo o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 3 de junho, quarta-feira, o conteúdo que nós estudaremos, adjunto adverbial, e a habilidade que você desenvolverá consiste em compreender a noção de adjunto adverbial. Eu farei a explicação do conteúdo e junto nós faremos algumas atividades. Você recebeu, junto à videoaula, alguns slides. Nesses slides ali, alguns textos, trechos de livros e algumas questões. Vamos então começar pela leitura do trecho retirado do livro Admirável Mundo Novo. Acompanhe comigo, por favor. Um dos estudantes levantou a mão. Embora compreendesse perfeitamente que não se podia permitir que pessoas de casta inferior desperdiçassem o tempo da comunidade com livros e que havia sempre o perigo de lerem coisas que provocassem o indesejável descondicionamento de algum de seus reflexos. Enfim, ele não conseguia entender o referente às flores. Bom, nós temos algumas questões ali sobre esse trecho lido. Você percebeu que existem algumas palavras que estão destacadas. As palavras perfeitamente e sempre. A sua tarefa agora é fazer a leitura suprimindo essas palavras destacadas, ok? E aí, depois da leitura, nós vamos responder as 3 questões referentes a esse trecho. Então, faça a releitura, por favor. Bom, depois de feita a releitura, então vamos à primeira questão. A falta dessas palavras, as palavras que estavam destacadas ali no texto, né? Provoca alguma alteração no sentido do texto? O que você julga? Provoca alteração? Bom, basicamente, nos 2 casos, o sentido permanece, né? Tanto com a presença ali daquelas palavras ou como sem. O sentido permanece. Mas há diferença, né? Porque perfeitamente, que é a primeira palavra que está destacada ali, determina a totalidade da compreensão dessa necessidade. E sempre, que é a outra palavra que está destacada mais ali embaixo, né? Traz uma informação de intensidade do perigo, né? Caso a lição do horror dos livros não fosse garantida ao grupo delta e a manutenção da ordem social vigente estaria em risco, ok? Uma informação complementar ali. Próxima questão. A que palavra perfeitamente se liga? E a palavra sempre? Se liga a qual? Bom, perfeitamente se liga ao verbo compreender-se, que está ali antecedendo perfeitamente, não é? E sempre se liga ao verbo havia, né? Ao verbo haver. Conseguiu localizar essas palavras? Muito bem, vamos à próxima questão. A que classe gramatical pertencem as palavras às quais perfeitamente sempre se ligam? Você pode perceber que essas palavras então pertencem a verbos. Eu tenho ali o verbo compreender e o verbo haver, ok? Agora vamos fazer a leitura de um outro trecho também do livro Admirável Mundo Novo. O trecho é: por que se dar ao trabalho de tornar psicologicamente impossível aos deltas o amor às flores? Bom, a primeira questão é: a qual palavra e de que classe gramatical psicologicamente está ligada? Bom, ela está ligada à palavra impossível, né? E impossível, ela se enquadra, se encaixa a classe gramatical dos adjetivos. A próxima questão. De que modo a palavra psicologicamente altera o sentido da palavra a qual está ligada no texto? Bom, a palavra psicologicamente ela traz um sentido de profundidade do condicionamento. Será impossível no mais íntimo dos deltas ter amor às flores, ok? Então, algumas palavras, né, nós percebemos que, embora elas pareçam
dispensáveis na estrutura da oração são importantes para a compreensão do texto, pois elas acrescentam informações sobre uma ação ou até mesmo modificam o sentido de uma qualidade expressa no texto. Essas palavras têm a função sintática de adjuntos adverbiais, né? Então nós vamos agora fazer a leitura de mais um trecho do mesmo livro que nós estamos analisando. Berçários, salas de condicionamento neopavloviano, indicava o painel de avisos. O diretor abriu uma porta, entraram num vasto cômodo nu, muito claro e ensolarado. Bom, nesse trecho nós somos levados a perceber o local onde entraram, né? Por meio de alguns adjetivos. Nós temos a presença dos adjetivos ali, vasto, nu, também tem a presença do advérbio muito, para dar ao leitor uma noção de quantidade de luz que entrou nesse cômodo, ok? Então anote ali para que você possa ter um registro em seu caderno sobre a função do adjunto adverbial. Coloque aí no seu caderno então, por favor. O adjunto adverbial é um termo da oração que se liga ao verbo. Então, o adjunto adverbial é um termo da oração que se liga, que se conecta ao verbo, intensificando, né, o seu sentido ou indicando também as circunstâncias do processo verbal. Por exemplo, quando ocorreu, como ocorreu, onde foi que ocorreu, né? Pode também, além de estar ligada ao verbo, pode também estar ligada a um advérbio ou um adjetivo para intensificar ou para modificar o seu sentido. A função, então, do adjunto adverbial, ela é desempenhada por advérbios e por locuções adverbiais. Existem tipos de adjuntos adverbiais, ou seja, nós vamos perceber aqui que cada um traz uma circunstância diferente. Então, observe a tabela que você recebeu. Nós temos ali várias circunstâncias que os advérbios podem trazer e existem também ali alguns exemplos. Então, a primeira circunstância de tempo. Cheguei aos arredores de Genebra à noite. Então, o termo que está em destaque ali, ele traz uma circunstância de tempo ao verbo chegar, ok? Agora nós temos ali uma circunstância de lugar expressa pelo adjunto adverbial que está em destaque. Da pequena colina, olhei em torno. Da pequena colina, então, indica o lugar de onde se olhou. Eu tenho também o modo como a pessoa desceu ali do bote, né? Desci do bote calmamente. Então, traz uma circunstância de modo. O adjunto adverbial também pode trazer uma circunstância de intensidade, como no exemplo, a chuva era muito forte. Traz uma circunstância de negação, os relâmpagos não pareciam intensos. Pode trazer uma circunstância de afirmação, como no exemplo, aquilo era efetivamente um espetáculo maravilhoso. Pode trazer a ideia de dúvida, provavelmente uma tempestade se aproximava. Pode trazer uma ideia de companhia, os raios vinham com a chuva. De instrumento, protegiam-se das grandes gotas com um guarda-chuva. Okay? Então, você percebe que existem diversas circunstâncias, não é? Então é necessário analisar cada um deles. Agora nós vamos analisar a posição do adjunto adverbial na frase. Então nós temos ali o título e o subtítulo de uma notícia sobre a epidemia de dengue, doença que atingiu várias cidades do Brasil, e nós percebemos que, embora seja aí, né, de 2015, esse título, esse subtítulo, ainda hoje, né, em 2020, nós vemos que tem recordes, né, relacionados aí aos casos de dengue ocorrentes aí em nosso estado, em nosso país, não é? Então, de certa forma, é uma notícia aí atemporal, né? Bom, casos de dengue em OC sobem para 7. Na cidade, outros 13 casos suspeitos aguardam resultados de exames. Bom,
essa notícia veiculada aí no primeiro semestre de 2015, ela serviu para mostrar a situação da epidemia de dengue disseminada pelo mosquito. Nós conhecemos aí, né, o mosquito como Aedes aegypti. E a cidade, então, que se refere, esse trecho ali, é Oswaldo Cruz, uma cidade paulista. Então, traz ali um recorte de como estava o cenário naquele lugar, né? Observe, então, que no título da notícia, que o adjunto adverbial de lugar em Oswaldo Cruz, que está ali pelas letras OC, né, abreviando, OC, aparece depois do sujeito casos de dengue e antes do verbo, né? Então, no subtítulo, eu tenho um adjunto adverbial que indica uma circunstância de lugar, né? Na cidade. Então, foi deslocado da posição habitual. Qual que é a posição habitual de um adjunto adverbial? Sempre no final da frase, ok? Então, quando ele está deslocado, quando ele aparece no início da frase, como aqui no subtítulo, ele deve ser isolado por vírgula sempre, tá? Então, tome nota ali dessas informações para que você não esqueça, né? Porque em português, dentro da nossa língua, a ordem habitual dos elementos dentro de uma oração, que nós chamamos aí, então, de sintaxe, né? Eu tenho ali, primeiramente, o sujeito, depois o verbo, o complemento desse verbo e, opcionalmente, aí o adjunto adverbial no final. Então, essa ordem que eu mencionei, ela é chamada de ordem direta. Mas nada impede que seja invertida essa ordem, né? Então, o adjunto adverbial, quando ele está fora da ordem direta, né? Ou seja, ele aparece no início ou no meio do período, ele pode ou não vir separado por vírgula, né? Mas em que casos eu posso usar a vírgula, né? Já que pode ou não é opcional. Quando eu desejo ressaltar uma circunstância. Então, se eu desejo ressaltar, eu posso usar vírgula. Então, perceba que naqueles exemplos que eu encaminhei, para que você analisasse, você pôde perceber que, inicialmente, eu destaquei o adjunto adverbial aí à noite, né? Porque ele está no início da frase, ele poderia ter ou não. Como eu quis destacar, eu coloquei ali no início da frase, usei vírgula. Agora, eu poderia muito bem colocar no meio da frase, né? Então, ao invés de dizer assim, à noite escutava-se o grito dos animais da floresta, eu poderia dizer assim, escutava-se à noite os gritos dos animais da floresta. Estando no meio ali, eu isolei por vírgula, então. Ou então eu poderia colocar na ordem direta, escutava-se o grito dos animais da floresta à noite. Eu tenho aí, então, nesse último caso, aí, a ordem direta, e tenho ali no segundo e no terceiro exemplos, uma ordem invertida, certo? Ficou claro para você essa inversão feita na frase? Bom, então, como atividade, eu solicito que você copie as informações que eu encaminhei por slides, porque daí você pode reforçar e também pode relembrar aquilo que nós estudamos na aula de hoje, certo? Eu desejo a você um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!